Graça e paz do Senhor Jesus, continuando hoje a gravação de Mateus capítulo 12, onde nós estávamos contando e falando sobre aquele problema que Jesus estava tendo com os fariseus, quando eles disseram que ele estava expulsando demônios por Beelzebu. E ele disse que uma casa dividida não tem como subsistir e que ele estava expulsando pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz, portanto eu vos digo, versículo 31, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Que coisa terrível, né? Você blasfemar contra o Espírito Santo, você atribuir a outra pessoa, a outro Deus, uma obra que foi feita pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo de Deus pode expulsar demônios. Só o Espírito Santo de Deus pode trazer cura, pode trazer libertação, pode curar os enfermos, pode sarar, pode trazer liberdade aos cativos. Só o Espírito Santo de Deus. Não atribua a ninguém mais esse mérito que é só do Espírito Santo. Muito cuidado quando você for abrir a boca para falar do Espírito Santo de Deus, porque essa blasfêmia não será perdoada. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, a blasfêmia contra o Espírito Santo não. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ainda vai ser perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Em momento algum, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a coisa mais séria, mais grave que nós podemos fazer. E muita gente comete, muita gente. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou fazei a árvore mal e o seu fruto mal, porque pelo seu fruto você conhece a árvore. Você quer conhecer um servo de Deus? Observe os frutos dele. Se ele verdadeiramente é um servo fiel, honesto, digno, decente, cuidador de sua família, honrado, esse você pode confiar, porque pelos frutos você vai conhecer a árvore. Se ele tem seguidores fiéis também, seguidores que também são leais ao Senhor, aí você vai saber que verdadeiramente essa pessoa é um discípulo do Senhor Jesus. Ele diz, raça de víboras. Olha como é que ele tratou os fariseus. Eram os religiosos, hein? Eram os donos da lei, eram os escribas, os fariseus, aqueles que eram, na época, os mais graduados dentro do templo do Senhor. Raça de víboras. Como podeis vós dizer coisas boas, sendo vocês maus? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a sua boca. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Cuidado com a sua boca. O que tem saído da sua boca? Palavrões? O que você tem cantado? Que músicas você tem entoado na presença do Senhor? Porque você está constantemente na presença do Senhor. Tem umas músicas aí que, pelo amor de Deus, só a graça do Senhor Jesus, não dá nem para a gente pensar em cantar. A palavra de Deus diz, falai entre vós com hinos, com salmos, com cânticos espirituais. Você não entende a língua, né? De quem fica falando o tempo todo, amém, glória a Deus, misericórdia, Jesus é lindo, Senhor, 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 meu Jesus. Você não entende essa língua, né? Porque essa é a língua dos santos, porque é disso que está cheio o nosso coração, dessa palavra. Oh, glória, aleluia. É assim que você tem que falar o tempo todo. Palavrões nem se menciona naqueles que servem verdadeiramente ao Senhor Jesus. Aleluia. Cuide da sua boca, porque da sua boca, a sua boca é um espelho de como está o seu coração. Seu coração está cheio da palavra de Deus, a sua boca vai entoar cânticos, vai entoar hinos de louvor, vai falar dos salmos e dessa palavra. E se o seu coração está cheio de escuridão, você vai cantar músicas horrorosas, você vai falar palavrões, você vai falar mal do seu próximo. É assim que funciona o nosso coração. Do que ele está cheio, a boca fala. E diz assim, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, sabe aquela palavra ociosa, aquela palavra que, você não devia estar usando? Que os homens disserem, eles vão te dar conta no dia do juízo. Cada palavra que sair da sua boca, você vai dar conta para Deus. Cada palavrão que sair da sua boca, você vai dar conta para Deus. Cada música horrorosa, indecente,
desse mundo que você cantar, você vai dar conta para Deus. A sua boca tem que ser cuidada 24 horas por dia. Não sou eu que estou falando, é o Senhor. Ele está falando da seriedade daquilo que você fala. Aleluia. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Olha a hipocrisia. Faz um milagre aí para a gente ver. Ele tinha acabado de curar mãos mirradas daquele homem no primeiro versículo, no primeiro capítulo que a gente estava lendo ali no começo. Ele já tinha curado. Ele falou: nós queremos, faz um sinal aí. Manda chuva. Faz alguma coisa para a gente ver que verdadeiramente o Senhor tem poder. Mas Jesus vai dar uma lapada neles. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Qual foi o sinal do profeta Jonas? Ele diz: porque como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele estava falando da ressurreição dele, dos 3 dias que ele ia ficar morto e que ele iria ressurgir, como Jonas, que ficou 3 dias dentro da baleia e depois ele foi cuspido da baleia vivo. Acredito eu que, como Jesus, ele também ficou morto lá dentro da baleia. Ele também foi visitar o Hades, ele teve no inferno o profeta Jonas, mas depois ele saiu de lá, ele se arrependeu e ele foi fazer a obra do Senhor, foi anunciar o arrependimento para os ninivitas. E sabe o que aconteceu? Os ninivitas, ele diz, ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão. Uau! Sabe aqueles ninivitas que se converteram quando Jonas pregou para eles? Eles vão ressurgir e vão condenar aqueles que não creram na ressurreição de Jesus. Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Quem é maior que Jonas, quem é maior que Moisés, quem é maior que todos nessa terra, o Senhor Jesus. A rainha do sul também se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque ela veio lá dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior que Salomão. Jesus é maior que todos. E quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então ele diz: eu vou voltar para minha casa lá de onde eu saí, e voltando, eu vou achá-la desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que aqueles. E entrando, ali eles habitam, e esses últimos atos do homem serão piores que os primeiros. E assim acontecerá também a esta geração mal. Sabe o que ele está falando? De uma pessoa que se arrependeu, de uma pessoa que deixou a casa dela limpa, varrida, adornada, uma pessoa que esteve na igreja, que orou, que jejuou, que ouviu a palavra, que conheceu o Senhor, que seguiu ao Senhor. E de repente ele sumiu, desapareceu, abandonou tudo. Sabe o que ele fez? Deixou a casa dele prontinha, varrida e adornada, porque os demônios que estavam lá tinham saído. Eles tinham saído em nome de Jesus. Mas aí ele deixou a casa dele limpinha. Aí o demônio que andou por lugares áridos, porque ele fica procurando um lugar para ele entrar, né? E aí ele encontra aquela casa vazia, bonitinha, toda limpinha, toda adornada pelo Senhor. Ele fala: vou buscar meus 7 amiguinhos lá e vou trazer todos para essa casa. E o estado daquele homem, antes de conhecer o Senhor, se torna 7 vezes pior depois que ele abandona o Senhor. E volta, os demônios voltam mais fortes. Por isso que eu falei, é muito mais difícil uma pessoa que já conheceu o Senhor voltar para ele do que uma pessoa que nunca foi do Senhor conhecê-lo verdadeiramente. A pessoa fica sempre falando: não, eu vou voltar, eu quero voltar, não, eu preciso voltar. Ele sabe que ele precisa, ele quer, mas aí não há mais como voltar, não tem volta. É muito perigoso deixar o Senhor, porque a volta é muito mais difícil, porque os demônios ganharam força. Você deu força para eles, você deixou sua casa varrida e adornada para que eles pudessem voltar. E é muito difícil você se livrar deles. Vai ser uma longa jornada de volta para o Senhor. É possível? É possível, mas é mais difícil. Eu sei disso. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora a sua mãe, seus irmãos
e queriam falar-lhe. A mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, porque Maria tinha tido outros filhos, estavam ali para conversar com ele. E ele disse, e alguém disse isso para Jesus: eis que está lá fora a sua mãe e os seus irmãos que querem te falar. Ele, porém, respondendo, disse ao que falara: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Jesus não quis receber sua mãe. E estendendo a sua mão para os discípulos, ele disse: eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu vou falar isso para vocês com muito cuidado. Eu vou falar com muito cuidado o que eu vou falar aqui. Porque o que está escrito aqui talvez agrida algumas pessoas. O que Jesus estava dizendo, porque a mãe dele, será que ele tratou mal a mãe dele? Será que Jesus aqui teve uma atitude de indiferença para com a mãe dele? Para com os irmãos dele? Muita gente pode ler esse versículo aqui e achar: nossa, como Jesus foi indelicado, como ele não foi cavalheiro com sua própria mãe, ele tratou mal a sua própria mãe. E não era isso que Jesus está nos mostrando aqui. Ele está nos mostrando que a obra dele nessa terra era muito maior, muito superior a ter a mãe e os irmãos para cuidar. Ele tinha que cuidar das coisas do Pai. Ele tinha que cuidar das coisas do alto, e eram muito mais importantes, eram muito mais excelentes do que simplesmente a mãe e os irmãos. Maria não era importante? Foi importantíssima. Ela é importante. Vamos dar a ela o lugar que ela merece. Ela se deixou usar para trazer Jesus até nós. Mas hoje, entenda que a mãe, os irmãos de Jesus, somos nós, os discípulos de Jesus. Ele diz: os meus discípulos é que são a minha mãe e os meus irmãos. Mais importante do que a mãe, Jesus quis deixar isso muito claro, que mais importante do que a mãe dele, éramos nós, os discípulos. Nós somos a mãe e os irmãos de Jesus. Uau! O que você está falando? Não é o que eu estou falando, é o que está escrito aqui. Entenda o que Jesus quis mostrar para você. Você é muito importante no reino de Deus. Você quer ser discípulo de Jesus? Então você verdadeiramente é a mãe e os irmãos de Jesus. Ele quer cuidar de nós. Ele quer cuidar de nós como quem cuida de uma mãe, como quem cuida dos seus irmãos. Naquele momento, ele tinha que cumprir todo o chamado dele. Ele não tinha tempo a perder. Ele precisava continuar o ministério dele, seguir adiante com seus discípulos, fazendo os milagres e mostrando-se verdadeiramente àquele povo, até que nós chegássemos à compreensão de quem ele era. Ele tinha propósitos maiores. Por isso ele não parou para atender sua mãe e seus irmãos aqui da terra. Amém? Que o Senhor possa revelar isso no seu espírito. Eu sei que isso daqui é uma coisa difícil para a gente entender, mas pelo Espírito Santo você vai compreender esse pedaço aqui da Bíblia, que é muito revelador. Amém? Um abraço e até amanhã em Mateus capítulo 13. Não esquece de deixar o like.